Tem passagens na Bíblia que parecem que são espelhos. Toda vez que você está desviando dessa roupa, volta lá. E comigo, pelo menos, é Lucas 15, 11, não precisa abrir. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo de uma forma irresponsável ou dissolutamente. Aqui o homem tinha 2 filhos, mas um tinha um olhar de ganância. Ele tinha um olhar que, pai, a qualquer momento eu vou pegar esse dinheiro, porque no coração dele, ele já projetava como eu vou gastar. Então a vontade do filho não era estar com o pai, mas era estar com o que era do pai. Ele queria simplesmente usar, ele queria simplesmente usufruir do que era dele, mas não naquele momento. E se necessário fosse, ele mataria o pai, e foi justamente o que aconteceu. Não deu um tiro, não esfaqueou o pai, mas no seu coração ele simplesmente deu um copo de misericórdia, falando: pai, eu quero tudo o que é meu. Naquele momento simplesmente nada era dele. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Repete comigo: grande fome. Grande fome. Em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Hoje nós entendemos como fome um simplesmente roncar da barriga. A minha anda crescendo vertiginosamente, linearmente, horizontalmente, mas eu estou sentindo essa quebra. E toda vez que minha barriga ronca, eu entendo, estou com fome. Não sei se acontece com vocês, eu acho que é com todo mundo. Então, essa é o nosso estilo de fome, que nós entendemos como fome hoje. Barriga do roncou, eu tenho fome. A fome descrita nessa época era aquela fome de se comer carne de gente, porque não tinha o que comer. Não é que não tinha pouquinho, não tinha nada a ponto de uma mulher querer trocar com outro filho. Comemos o seu, depois vamos comer o meu e matamos a nossa fome, depois vamos ver o que acontece. A fome dessa época era a fome de, se possível, se preciso for, mataremos os nossos filhos e iremos comer. Essa é a fome dessa época. Por isso, depois de ter gasto tudo, ele passou necessidade. 15. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Era simplesmente o trabalho mais sujo da época. Eu não digo sujo de uma roupa suja, mas eu digo sujo do olhar das pessoas. Todo mundo olhava um cuidador de porcos com a pior olhar possível, discriminando e entendendo que aquele cara devia ter alguma coisa errada, porque para cuidar de porcos teria que ser o pior do pior dos piores. Ele desejava simplesmente se encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas nada lhe dava, nada. Ele olhava, na nossa linguagem hoje, seria aquela lavagem dos porcos, aquela comida, porque já que não tinha comida, teria que colocar aquilo que tinha, e o que tinha na época eram as alfarrobeiras, era aquela talvez um cacto para a gente começar a imaginar o que poderia ser. Então essa vegetação que os porcos comiam era a última coisa que poderia se comer, e ele simplesmente desejou. E eu creio ali naquela ânsia de comer aquela mistura de dejetos de porcos com areia, com terra, com grama, com alfarrobeira, e ele começou a degustar e querer comer, e querer comer, e querer comer. E o dono daquele lugar simplesmente olhou aquilo e falou: não, você não pode mais. E o 17 me diz que, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele começou a armar, ele começou a pensar. Caindo em si, ele se arrependeu. Caindo em si, ele viu aonde ele estava, em que nível a vida dele se encontrava. Um filho de alguém que tinha posse,
ele era rico na época, para se ter posses, para se ter fazendas, para se ter empregados. Hoje, naquela época, era porque tinha dinheiro, era porque tinha condições. Não era todo mundo que tinha. E ele era filho de alguém que tinha posses. Ele tinha uma vida muito boa. Ele era o boizinho da época. E agora ele se fartava com comida de porcos. Mas caindo em si, ele olhou para a sua vida de miséria e desejou arrependimento, e desejou a mudança de vida, e desejou a mudança de caráter, e falou: eu vou voltar com minha boca suja de lavagem, eu vou voltar com humilhação, eu vou voltar com indignação, que eu tentei dar certo, mas eu dei errado. Eu vou pegar o meu orgulho, eu vou colocar no bolso e eu vou voltar. Com essa cara, eu vou voltar, me humilhando. E ele começou a planejar, e ele começou a enxergar o caminho, e ele começou a entender o percurso que ele tinha que fazer. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. No 18 diz assim, que ele se pôs a caminho, e ele disse: peguei contra o céu e contra ti. No 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e ele foi para o pai dele. O 21 diz o seguinte: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. E essa parte é a parte que eu aprendi com o meu líder. Acho que vocês têm que. Não sei o que vocês aprendem com o líder de vocês. Eu aprendo e fica na minha mente, e quando eu preciso, eu volto os meus discipulados. E eu aprendi foi da seguinte forma: o pai, ele não estava deitado, o pai, ele todo dia, ele ia na porta de casa e começava a olhar, e todo dia, dia após dia, todo dia, ele não se cansava, ele não estava preocupado com o dinheiro que foi levado, ele não estava preocupado, ele queria ver o filho, e ele olhava, dia após dia ele olhava, e o pai olhava com aquele amor, e ele queria só o filho. Cadê? Não veio um dia, não veio 2 dias, não veio 3 dias, mas quanto mais demorava, mais o coração daquele pai se enchia de vontade de ver o filho. E cadê meu filho? E um certo dia ele viu longe, e quando ele viu, ele não se preocupou, e ele começou a correr, e ele foi de encontro àquele filho, ele começou a correr. Naquela época, um pai tomar essa atitude era uma vergonha para a população medíocre da época, que estava mais preocupado com as vestimentas do pai ao correr, que subiam e era visto a vergonha dele. Mas o pai não estava preocupado com a vergonha. O pai queria o filho, ele tinha um objetivo, o objetivo e o alvo do coração era o filho. E a Bíblia diz que ele correu e pulou no pescoço, e beijou, e beijou, e beijou, e beijou. E quando o filho declara: pequei, o resto já não interessava mais. Porque eu pequei, o pai enxergou, teve arrependimento. O resto não interessava, porque o pai, ele olhava o coração. E a minha palavra, na verdade, e o pai restituiu o anel, e o pai restituiu a roupa, e o pai restituiu a sandália, e o pai fez uma festa. E o que tem a ver com palavra de oferta? Tem a ver que um dia eu entrei por aquela porta, e Jesus saiu correndo e pulou em cima de mim, e beijou no pescoço, e beijou aqui. Mas eu estou aqui. Aleluia! O amor foi tão grande, foi tão intenso, foi tão forte, e a vergonha de voltar para o passado, Deus poderoso, e a vergonha de voltar para as alfarrobas dos porcos já não cabe, já não dá. Já não entra nesse templo que hoje é cheio do Espírito Santo. Eu creio que todos os dias Deus me leva. Vai para Lucas, vê o que eu fiz. Eu corri, eu pulei, eu beijei. E quando você declarou pequei, está perdoado. glória! Se você entrou aqui nessa casa com um pecado financeiro ainda agarrado, ainda grudado, aquele eu não dizimo, aquele eu não oferto, aquela miséria de declarar: eu ainda não perdoei meu pai, eu ainda não perdoei minha mãe, eu tenho um pecado agarrado. É porque a gente É verdade. Porque o dia que você entrou aqui, o culto, a hora que você entrou aqui hoje, Jesus pulou no teu pescoço e te beijou. Quando você entrou aqui, ele pulou, ele te beijou, ele falou: vem. E se você entrou com pecado, seja pela falta do dízimo,
seja pela falta da oferta, mas não é pecado. É pecado. É pecado. E se você entrou com esse pecado agarrado, eu quero te dizer uma coisa: só depende de você. A libertação do povo de Deus só depende do povo de Deus. É verdade. Porque o beijo no pescoço já foi dado. Oh, Porque a aleluia. corrida do Espírito Santo já foi dada. É verdade. E eu aprendi nessa casa com o meu líder que depois que ele me agarrou, me abraçou, o Espírito Santo me trouxe, meu pecado foi perdoado. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero declarar nessa noite muitos dizimistas nessa casa, libertos do vício, do pecado agarrado, da miséria financeira.